Olá a todos, bem-vindos ao canal Arbitragem. A gente está aqui hoje para dar continuidade a uma sequência de entrevistas que a gente está fazendo, que a gente chama de Observatório da Arbitragem. São entrevistas com pessoas que têm algum papel na arbitragem e hoje a gente está com a Adriana Bragueta, que eu não vou ler o currículo, porque senão a gente tomaria um tempo importante dessa entrevista. Aqui embaixo, no link na descrição do vídeo, vai ter todas as informações, mas ela já participou de todas as entidades importantes. Eu vou só falar o último. Ontem teve a posse dela como vice-presidente do Comitê Especial de Arbitragem da OAB-SP. Oi, Adriana, tudo bem? Oi, Laura, tudo bem? Tudo bom. Prazer estar aqui. Obrigado. Bom, a gente normalmente nessas entrevistas, a gente começa do começo, entendeu? Então, o que eu queria saber é o seguinte: eu pergunto sempre como é que foi o início da carreira pós-faculdade, mas no seu caso eu queria saber o que te levou a escolher o direito? Bom, naquela época, eu acho muito difícil, né? Realmente, para uma pessoa com 17, 18 anos escolher a vida futura, que vai passar 50 anos fazendo, né? Eu confesso que eu fiquei entre medicina e direito. Meu pai era muito rígido comigo, então ele falava: olha, você pode fazer qualquer faculdade além de uma dessas: medicina, direito ou engenharia. O meu irmão foi fazer engenharia, eu cogitei de medicina e cheguei também a prestar medicina. E agora, o que eu tinha uns amigos do meu pai que me incentivavam muito para a área médica, mas no meu colegial, eu entrei em 89 na faculdade, no meu colegial, nós trabalhamos muito a Constituinte, Constituição de 88, né? Fizemos muitos trabalhos e mock cenários e dos alunos de então discutindo a Constituinte. E lá eu já tive um insight interessante, de que eu gostava daquilo. Eu fui uma das representantes da minha classe para defender e discutir artigos de lei. Então, acabou que isso me influenciou bastante também para optar pela área do direito, e eu acabei amando na primeira semana, né? Tem essa questão também. Tem gente que entra, passa alguns meses na faculdade e descobre que não é essa faculdade que quer fazer. Eu fui ao contrário. Eu me lembro muito bem, nas primeiras semanas de aula, eu tive um seminário de introdução ao estudo do direito, em que foi lido para os alunos os votos do julgamento de Nuremberg, sem ainda nenhum comentário, e foram lidos votos um contrário ao outro, com primeiro, claro, o impacto de Nuremberg, mas os dois tinham alguma sustentação ali. E eu achei aquilo incrível mesmo. Eu falei, nossa, isso é muito, muito interessante. Então, eu me apaixonei desde sempre, né? Quando eu entrei, eu falei, gostei, é aqui mesmo. Pelo jeito já gostou da parte mais litigante assim da história. Recentemente a gente estava em Coimbra e teve lá o evento de Coimbra e você foi homenageada pelo evento e tal. E Eleonora Coelho, presidente do CAN-CCBC, fez um discurso e falou do seu envolvimento com a atlética na faculdade. Você fez São Francisco, para quem não sabe, né? E como é que foi esse período? Porque eu me diverti horrores até vendo vocês cantarem as trovinhas da São Francisco. Isso é bárbaro, né? Porque às vezes os jovens que olham a gente assim, com 50 anos de idade, acham que a gente nunca foi jovem também, né? Não fomos, e aproveitei muitíssimo. Acho que todos os meus amigos hoje de vida, que eu carrego pela vida há 30 anos, são amigos da faculdade. Íamos em todos os jurídicos, defendia as cores da faculdade, jogava pela faculdade, conheci gente de todos os anos, para cima, para baixo. Foi muito, muito, muito gostoso. Foi muito gostoso. É um período que, quando eu terminei a faculdade, eu chorava. Eu falei, pô, não vai ter mais isso. Mas tem outros momentos também muito, muito interessantes, né? E aí, agora voltando, você se formou em 93
E como é que foi esse início da sua carreira? Eu já vou emendar outra pergunta aqui. E qual foi o seu primeiro contato com a arbitragem? Isso é interessante, né? Eu creio que seja... Eu me formei em 93, eu imagino que tenha sido em 92. Eu escolhi uma optativa que era arbitragem internacional. Veja que curioso, eu gosto muito de falar isso para mostrar quão importante é o papel do professor. Essa optativa de arbitragem internacional já era dada na faculdade há 25 anos. Então, o Carmona tinha feito essa aula, a Selma tinha feito essa aula. Lá, 15 anos, 20 anos antes que eu, não sei quantos, 10. Ou seja, e eles, 10 anos depois, 15 anos depois, foram os que foram fazer a lei. E quando, sobretudo quando eles tiveram essa aula, podemos dizer com clareza que não tinha nenhuma importância fática, né, no cenário brasileiro. Uhum. Mas aquilo acendeu uma fagulha neles e ficou guardada até essa fagulha poder desabrochar. O Carmona, o trabalho de doutorado dele já é em arbitragem, né? Eu, antes da lei, eu no quarto ano da faculdade, eu gostava muito de processo civil, gosto, né, bastante, mas eu também gosto muito de direito internacional. Gosto muito da complexidade aumentada quando você troca de jurisdição, né? Quando você tem que fazer alguma coisa que você tem que ver usos e costumes e a jurisdição do outro lado. E aí eu fui ter a aula de arbitragem com o professor Magalhães. Eu me lembro, consigo ver agora, assim, ele em pé na minha frente, e eu já falei isso para ele, que ele foi muito importante na minha vida. E ele começou a descrever por que no cenário internacionalmente a arbitragem ela já tinha larga utilização há décadas, e nós não. E eu olhei aquilo, eu falei assim, é isso que eu vou estudar academicamente. Eu não sei se um dia isso vai se tornar realidade no mundo brasileiro, mas é isso, eu quero entender por que é possível, em outros países, você ter um sistema de solução de disputas, sobretudo baseado na autonomia da vontade da parte. Uma coisa, eu era, claro, estagiária de contencioso naquela época, muito interessante, toda a estruturação do processo, agora, muito formatada, né? Com muito pouca autonomia. Quando você vê a primeira vez a arbitragem, os fundamentos da arbitragem, claro, podemos falar também de todos os defeitos da arbitragem, mas você vê os fundamentos, ele é encantador um pouco nesse aspecto, a possibilidade de fazer diferente e a possibilidade de fazer naquele caso específico. Então, foi naquele dia que eu decidi que eu ia estudar arbitragem. Aí, me formei em 93, 94 já comecei o meu mestrado. O meu orientador de mestrado foi o professor Paulo Casella, e fiz num programa da USP já vinculado ao Mercosul, já escrevi sobre arbitragem. A Selma também estava fazendo mestrado na mesma época, conheci a Selma nessa época, e logo depois, naquela época se fazia o mestrado em 5 anos, doutorado um pouquinho mais tempo, então terminei meu mestrado, segui o meu doutorado em arbitragem, e aí quando eu já estava nos estudos do doutorado, eu já tinha terminado o mestrado quando surgiu a lei, mas naquele momento, de 96 a 2001, nós tínhamos um momento de suspense no Brasil, se iríamos poder usá-lo ou não, por causa da decisão do Supremo que tratava de sua constitucionalidade. Portanto, eu estava lá já, né, nesse momento ainda muito inicial, eu já estava estudando profundamente a arbitragem. Quando aí eu estava
me lembro aí já próximo, depois da lei, próximo a 2001, aí eu conheci também os garotos da época, né, que hoje são já experientes, né? Eu estava terminando meu doutorado aqui, creio eu, que era já o mestrado, me lembro. Conheci o João Bosco, que estava em Paris. Eu fui para CCI em Paris. O Clávio também já estudava arbitragem. O Eduardo Damião e a Eleonora Coelho. Lá, um bando de moleques, né? Mas todos já interessadíssimos no tema e vendo ele surgir, sabe? Vendo já uma pressão, talvez até das empresas, né? Por esse mecanismo, dado também a globalização, a partir da década de 80. Também é um novo cenário de necessidade de um mecanismo dessa magnitude. Entendi. Legal. E quando você diz a autonomia das vontades, é em criar um processo com a cara do problema. É isso, né? Eu acho que tudo, né? Você pode... Primeiro, a autonomia é muito ampla. Então, você pode escolher pela arbitragem. Você pode escolher pela Câmara. Você pode escolher idioma, lei aplicável, que é importantíssimo no cenário internacional, sede, que é importantíssimo, né? Meu trabalho de doutorado, você pode escolher os contornos do seu procedimento. Dentro do procedimento, você escolhe os contornos, se vai ser uma arbitragem que eu vou fazer toda a prova, mas com olhar, se os advogados do outro lado forem, por exemplo, de uma ascendência de common law, o procedimento será diferente. Então, eu acho que é muito, muito interessante, porque permitiu que uma gama imensa, eu mesma, né, evidentemente, tive acesso a isso, mas uma gama imensa de advogados brasileiros que se formaram e que nós certamente crescemos com esse contato com culturas e experiências diferentes, até para aportar para o nosso procedimento arbitral, e que eu acho também um traço muito bonito, isso em 2015, quando o CPC foi revisto, ele já acolheu um pouquinho também dessa experiência da própria arbitragem, ele já absorveu alguns métodos diversos que são típicos do common law, né? Então, eu fiquei muito feliz de vivenciar isso, né? É um grande prazer ter vivenciado isso, e foi um pouco de sorte também, né? Eu me apaixonei pela coisa que ia acontecer. Quem saberia que ia acontecer, né? E aí você ficou, enfim, passou por grandes escritórios e tal, e teve um período grande no escritório do professor Luiz Olavo, que depois... E como é que foi essa experiência com o professor? Primeiro até vou contar no próprio Trent. O Trent é um escritório também muito grande, né? Associado com o Baker McKenzie. Quando eu voltei de Paris, já terminando meus trabalhos, e isso muito próximo a dessa decisão da constitucionalidade, eu estava num escritório pequeno, evidentemente que só fazia contencioso, eu já voltei para procurar um escritório para fazer arbitragem. Bom, poucos escritórios internacionais no Brasil naquela época, né? Mas o Trent já tinha, e aí surgiu uma oportunidade no Trent, e foi muito interessante, porque a visão, naquele momento para mim, o escritório foi muito enriquecedor. Por quê? Ele já era uma firma internacional, claro, com personalidades jurídicas diferentes, né, de diversos países, mas você já tinha grupos internacionais. Então, já havia o grupo de arbitragem internacional do Trent, de quase todos os países já tinham larga experiência. Então, existiu a discussão global dos casos, dos árbitros, e o Brasil começando nisso, né? E eu pude ver já, muito no início, um escritório deste porte, organizado internacionalmente para as maiores arbitragens mundiais, que ainda nesse momento não vinham para o Brasil, para São Paulo, mas que já estavam lá na experiência do escritório. E realmente, claro, por muitos anos,
no Trent, eu fiz também contencioso e arbitragem, né? Uhum. Aí, em dado momento, é verdade que essa época era do meu mestrado, agora me lembro bem, me localizo bem, porque eu comecei a fazer o doutorado no Trent. No final do meu doutorado era com o professor Luiz Olavo Batista, e no final do meu doutorado, eu estava estudando, tirei alguns meses para terminar minha pesquisa em Paris. O professor Luiz Olavo ele tinha, de certa maneira, exigido isso de mim. Ele falou, olha, eu aceito ser orientador, mas eu realmente quero que você se dedique. Eu falei, vou me dedicar, porque realmente é um tema que me interessa muitíssimo. Então, e o professor Luiz Olavo, naquela época, era membro ele ia muito à Europa, porque ele estava na corte de apelação da OMC. Então, eu também me encontrei várias vezes com ele lá na Europa, e aí uma das vezes ele falou, olha, você não quer vir ao meu escritório? E aí eu fui, é uma proposta muito diferente de um escritório grande, né? Certamente, mas uma proposta que teve uma afinidade comigo perfeita, né? Porque eu tenho também um viés acadêmico. É difícil você desenvolver um pouco do viés acadêmico nos grandes escritórios que tem billing hours. Então, assim, um escritório com o professor Luiz Olavo, claro, né? O professor era um dos grandes precursores da arbitragem brasileira, dava aula de direito internacional privado há décadas também. Então, foi uma grande oportunidade, virei sócia dele, não poderia, fiquei 12 anos no escritório como sócia dele, ele saiu um pouco antes para ser árbitro, né, para focar na atividade de árbitro, mas foram 12 anos, que eu diria, 12 anos maravilhosos da minha vida. Quem conviveu com o Luiz Olavo, sabe o que eu estou falando. O Luiz Olavo faz as pessoas, ele extrai o melhor das pessoas, ele faz as pessoas desabrocharem, não é faz, né? Eu acho que é outro verbo aqui. Ele permite, Então, o Luiz Olavo é um sujeito iluminado. Uma grande... Realmente, eu até hoje tenho... sempre terei um amor muito grande por ele. E aí também lá, claro, conheci outros grandes pessoas que estão na minha vida até hoje. Mas, enfim, foi muito legal. E o Luiz Olavo realmente tinha casos como árbitro, também internacionais, mas foi um momento em que a gente advogou muitíssimo em casos ótimos, grandes, interessantíssimos, e foi um período também de desenvolvimento do SEBAR, né? Em que eu atuava fortemente no SEBAR e que a gente via a arbitragem se desenvolvendo e que o Luiz Olavo tinha todo o prazer do mundo, os meus sócios também, preciso dizer isso, né? Quando alguém tem um perfil um pouco diferente como o meu, um perfil um pouco associativo, advogada também, mas também um pouco acadêmico, precisa achar um escritório que permita você desenvolver todas essas facetas, não é simples. E lá, realmente, foi ideal para mim, para conseguir poder também contribuir no SEBAR, pelos anos que eu contribuí, foi muito legal. Ah, legal. E agora, ou seja, recentemente, você saiu de toda essa estrutura e montou um escritório boutique para atuar predominantemente como árbitra. E como que foi essa transição? Esse é um caminho às vezes natural, mas eu acho que a transição deve ser complicada, né? Eu acho que assim, é um caminho. Eu acho que assim, se a gente olhar o cenário brasileiro, algumas pessoas fizeram isso, né? Porque o volume de casos no Brasil é muito grande. Então, a demanda por árbitros é muito grande. É uma transição complicada, porque você passa 25 anos, 30 anos advogando, que é uma outra lógica. É maravilhoso advogar.
Eu acho que advogar é um desafio estratégico incrível, né? Que às vezes você não tem um bom caso. E às vezes você não tem um bom caso e você, a partir de um caso não tão bom, que você precisa construir a estratégia. É a estratégia de quem é o seu árbitro, de como você apresenta, de como você diminui as provas que lhe são ruins. Né? É um jogo de xadrez. Então, e isso exige do profissional muitas habilidades, né? Habilidades técnicas, de conhecimento de direito, habilidade de lidar com o cliente, de habilidades orais na audiência, de escrever muito apropriadamente. Aliás, por isso que são tantas habilidades que nas arbitragens a gente trabalha em time, né? São grandes Sim. times que trabalham. Então você se desenvolve, todo mundo se desenvolve ainda para esse olhar, né? Que é essa atividade de advogado. Ninguém realmente, Lauro, consegue garantir, sobretudo no início da vida, ninguém, nem eu mesma, podia falar, não, olha, vou um dia virar preponderantemente árbitra. Não dá para saber. É possível que sim, é possível que não. Tem algumas. Então, claro que as pessoas que estão advogando muito em arbitragem, há uma. Isso, quando. Para algumas pessoas, no meu caso é isso. Aí eu comecei, como advogada, começar a ter indicações. Que é natural, vai acontecer aconteceu já com muitos jovens advogados. E aí ela chega num volume que essa reflexão começa a surgir. Bom, o que existe essa possibilidade de eu ser preponderantemente árbitra ou praticamente ou não, né? E existe aí uma outra pressão que eu, naturalmente todos nós advogados que recebemos indicações passamos por ela. Existe uma pressão muito grande do escritório em que se trabalha dos conflitos de interesse. Porque cada vez que você é indicado num caso e aceita, evidentemente, aquelas partes elas não podem ser clientes do escritório, né? Pelo menos durante o período que dura a arbitragem. Então, existe um conflito de interesse, evidentemente, para ver se você pode aceitar, se tem ou não, mas a partir do momento que você aceita, você cria o conflito para o escritório advogar. Novamente, é um equilíbrio difícil, não são todos os lugares. No nosso escritório do LO, também, de certa maneira, porque o professor Luiz Olavo era uma figura muito importante como árbitro também. Agora, chega um momento em que, aliás, veja, essa tensão é bem interessante, porque, inclusive, aconteceu para o próprio Luiz Olavo, né? Sim. Ele começou a receber indicações de caso que ele não podia aceitar, porque o escritório advogava, tinha alguma relação. Então, ele falou assim, olha, gente, eu acho que está na hora. Muito curioso sair do próprio escritório, né? Todo mundo amava o Luiz Olavo. Ninguém queria não ter o Luiz Olavo lá. E a gente falou, eu acho que chegou o momento, porque o senhor não deixa de poder atuar como árbitro e segue a vida do escritório, né? Então, para mim também chegou esse momento, ele foi chegando. Foi chegando um momento em que eu comecei a me dedicar menos, é uma equipe muito grande já, então uma equipe muito capaz. Então, o Maurício também aconteceu muito com o Maurício Homem da Prado com ele, então que a gente começou a se envolver menos nos casos de advogados, ou se envolvia em alguns momentos mais estratégicos, porque o volume de casos de árbitro tomou uma proporção do nosso dia grande, né? Entendi. E aí
tem um momento que você tem que virar a chave. Ou não, ou falar, olha, eu não vou realmente aceitar essas indicações. Também tem muita gente que opta por isso. Fala, não, eu quero, eu vou ser árbitro em 5 casos, 10 casos no máximo, e casos pequenos. Porque a questão são os clientes grandes, né? Quando é cliente pequeno, às vezes, pequeno não, pequeno que eu digo, que não tem, quando você fala um cliente grande, uma empresa grande, ela tem centenas de casos, essa é a questão, né? Às vezes pode ser uma empresa grande com poucos casos, mas essa é a problemática que muitos, eu acho, que passam, né? Não sou só eu, vários vão passar. Eu vejo, e agora, eu mantenho alguns casos em que eu advogo pelo prazer de advogar. Eu advogo ainda em parcerias, com o próprio pessoal do Eliel Batista, geralmente, porque eu também acho que a vivência de advogado, a gente, quando atua no contencioso, né, uma das reclamações que a gente faz com os juízes é que eles não têm o olhar do advogado, a vivência do advogado, e que isso é uma coisa que o árbitro tem, porque ele viveu, foi advogado há muitos anos. E eu, de fato, acho que isso é um ponto de reflexão importante. Entendi. Claro que não é o único ponto, mas é importante. É uma decisão estratégica, né? Você tem que deixar a empresa como escritório viver e aí, voltando à questão da arbitragem, você já atuou em 200 arbitragens, pelo menos a informação que eu tirei aqui do seu site. Como você acha que a arbitragem no Brasil evoluiu nesse período em que você atua? Tipo, qual a sua visão do que evoluiu nesse período? Bom, eu acho que cresceu tanto, nenhum de nós, que estava lá desde o início, poderia imaginar um crescimento tão exponencial. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Agora, olhando hoje para trás e vendo esse desenvolvimento tão grande, e vendo o tamanho da economia brasileira e a importância do comércio internacional, eu hoje me pergunto, porque eu me fiz essa pergunta recentemente, eu falei, olha, talvez sim, talvez a gente devesse ter visto já, porque é uma potência o Brasil, e a gente vê os estrangeiros falando, vocês não percebem, mas é o tamanho de vocês. Os portugueses falam, nós nunca vamos ser uma potência em arbitragem, nós não temos essa economia que vocês têm. E nós já tínhamos economia. Sim. Então faltava enquadramento geral, legal, apropriado, e faltava a cultura da arbitragem. E que ela veio se instalando aos poucos, muito apropriadamente, é fundamental, nesses anos todos. Evidentemente, o desenvolvimento de uma comunidade arbitral, que o SEBAR fez, né? O constante diálogo com o judiciário, que também para o judiciário era um mecanismo novo, e o judiciário que exerce o controle formal, né, nos termos da lei. Então, é muito importante também que nesse momento de crescimento, de olhar, de entender o que era arbitragem, nós fomos, eu acho que, por que desenvolveu tanto, Lauro? Novamente, eu gostaria aqui de pay a tribute, né, para os mais velhos, que esse professor Luiz Olavo, professor Filipe Furchar, que já faleceu também, que foi professor do João Bosco, professor José Carlos de Magalhães, professor Aires Marcelo Huck. Por quê? Quando o João Bosco fazia doutorado com o Filipe Furchar, e o João Bosco teve a ideia, estimulado pelo Furchar, mesmo falou, por que a gente não faz no Brasil o que os franceses têm? Que é um comitê associativo para congregar as pessoas da arbitragem. Naquela época, veja bem, nós tínhamos 30 anos de idade, né? Os mais velhos, em vez dos mais velhos, esses que eu falei, quererem eles aparecer, eles deram todo o suporte para a gente. Isso foi, para o cenário brasileiro, é importante que fique registrado isso foi fundamental.
porque e todos são, se você puder olhar lá nos membros honorários do SEBAR, você verá vários nomes, talvez eu tenha esquecido algum ou outro aqui, Guido tá lá, Gaiar tá lá, acho, mas assim, são pessoas que falaram, vão vocês, e a gente apoia. Vocês podem, e eles não falaram, eu quero ser esses, né, não quero ser presidente, não quero, da mesma forma, Zé Emílio, que hoje se tornou membro honorário, Carmona, Pedro e Selma, que tinham feito a lei, né? Também apoio total. E não falaram, eu quero ser da diretoria. Então, o SEBAR, ele nasceu com pedigree, primeiro, de jovens entusiasmadíssimos com a arbitragem, com um olhar muito aberto para ver o que tinha mundo afora. Tem uma diferença muito grande. Alguns outros países da América Latina não conseguiram replicar, muitos tentaram, mas essa experiência do SEBAR, porque as gerações já estabilizadas não deram espaço, né? Então foi muito importante isso. E esse pedigree do SEBAR também de ser um caminho de novos talentos, de abrir para novos talentos. Eu acho que foi isso. Aí desenvolveu muitos desafios e chegamos até aqui. Entendi. Então você acha que esse esforço de trazer uma quantidade importante de pessoas boas é um dos pontos fundamentais para a arbitragem ter crescido e ter virado. Porque o Brasil hoje é respeitado, é admirado pela sua arbitragem em outros países, né? E a gente já teve até aqui entrevista com outras pessoas e eventos e tudo mais, e a gente percebe isso, países profissionais de outros países que admiram a arbitragem no Brasil. E você acha nós assim vivemos, desculpa, nós vivemos o frenesi, sabe? O frenesi, o encantamento. Em 2010, eu era presidente do SEBAR, nós fomos o país sede do evento do ICA. O evento do ICA é o maior evento do mundo de arbitragem. O ICA é uma instituição de mais de 60 anos. E ela, tipo Olimpíada, né? A cada 2 anos ela vai para um país. O meu antecessor, que era o Eduardo Damião, eu era vice dele, na gestão do Eduardo, que o SEBAR foi fazer o bid, foi concorrer, como um país concorre às Olimpíadas para sediar, nós concorremos para sediar o ICA no Brasil. Neste momento, foi um evento, naquele momento, em 2010, e foi no Rio de Janeiro, foi lindíssimo, fomos abençoados com o melhor do Rio de Janeiro, né, com aquela beleza incrível e com o sol brilhando. A comunidade internacional inteira veio para o Brasil, pela primeira vez, inteira. Foi o maior evento do ICA até aquele momento. E eu me lembro hoje, isso já tem 12 anos, os estrangeiros, alguns deles, nós tivemos, fizemos vários eventos paralelos, vários deles falaram, eu estou impressionado, já naquela época, com o tamanho da comunidade arbitral. Não é uma pessoa, não é um grupo de meia dúzia de pessoas, o tamanho, a qualidade e a energia, né? Vocês todos um pouco até jealousy, né? Enciumados, certo? Desse frenesi, sabe? Desse frenesi bom. E me lembro um advogado inglês que eu ainda perguntei a ele, falei, o senhor escolheria sede da arbitragem no Brasil? Esse é um grande termômetro para saber se o Brasil, ou de qualquer país, se ele é considerado um país seguro, né? E ele falou assim, Adriana, eu não vou ter como evitar. Isso em 2010. Então foi, de lá para cá, muitos desafios, né? Sempre vamos ter, como tudo na vida, mas eu acho que já lá em 2010 foi muito importante, e nós temos aí dezenas de estrangeiros vindo ao Brasil.
Tem uma coisa curiosa, Lauro, paralelamente também se desenvolveu a Ásia, né? Muitos grandes arbitralistas, inclusive, foram morar em Singapura. Gary Bourne, o C. Reed voltou. Por quê? Veja, esse mundo arbitral internacional também está olhando e procurando novos mercados. Sim. Lá eles vão ter as arbitragens em inglês, aqui não, né? Em português, na maioria dos casos, né? Então, assim, é interessante porque nós também nos desenvolvemos e atraímos esse interesse internacional de falar. Vários escritórios estrangeiros começaram a olhar o Brasil também potencialmente como... Me desculpe aqui. Imagina. Então, vários operadores internacionais começaram a olhar o Brasil e falar, meu Deus, o que está acontecendo lá? Vamos lá, queremos ver, queremos participar, né? Ou também quer ser árbitro. Então, foi muito legal. Foi muito legal. A gente fala, os mais velhos do Sebar, João, Edu, eu, acho que também a Flávia, tinha um momento, e você, quando começou a sua vida fazendo congresso, tinha um momento que nós éramos absolutamente desconhecidos. Ninguém sabia quem era a gente. Lá do Sebar. Então, você quase morria de esforço para fazer um congresso, chamar alguém. De repente, todo mundo queria vir. Todo mundo falou, nossa, que interessante. Então, foi muito interessante ver. E, paralelamente a isso, esse amadurecimento do judiciário brasileiro, sobretudo o STJ, de entender a importância da arbitragem para a segurança jurídica dos negócios e aplicá-la adequadamente. Eu acho que foi por volta de 2010, o Sebar trouxe o então presidente do ICA, que era o Albert Jan Vandenberg, que depois me chamou para ser vice-presidente dele lá no ICA, para vir ao STJ e fazer uma palestra sobre a Convenção de Nova York para ministros do STJ. Mostra também uma abertura muito importante dos nossos julgadores, né? E eu me lembro que o Albert Jan falou para o ministro Ari Parjander, naquela época, então presidente do STJ, vocês são a belle de la classe, vocês são o melhor aluno. Me lembro do ministro Ari falando, nossa, que incrível você ter estudado todas as nossas decisões e ter essa visão. Legal. É bacana você ter esse reconhecimento, né? Que às vezes a gente que está aqui não tem a mesma percepção, né? E aí, então a gente já falou de vários acertos aqui, e qual você acha que são as correções mais importantes que a gente tem que começar a olhar na arbitragem até hoje? Assim, os ajustes. Desafios, né? Os desafios. Olha, é um momento, realmente acho que é um momento que todos nós temos falado em todos os fóruns, de discutir um pouquinho esse ataque aos árbitros, eu acho. Que não sei se é propriamente aos árbitros, né? O árbitro é um meio, né? A verdade é que em casos, às vezes, muito expressivos, a arbitragem não tem recurso, a pessoa que perde, ela quer tentar ainda ver, né? Às vezes a empresa fala, olha, eu ainda quero tentar ver se tem alguma coisa a fazer. E a gente tem visto nos últimos 2 anos, 3 anos no Brasil, que as partes, os advogados e as partes descobriram que talvez uma possibilidade de impugnar a arbitragem e ter uma posição de vantagem para um acordo é um pouquinho a figura do árbitro, né? Já que eu tendo a achar, já que eu vivi esses anos todos, de que esses tipos de defesa, o tipo de argumento numa anulatória, também evoluíram. No início era a própria inconstitucionalidade da lei, aí não pegou. Aí, posteriormente, tentou-se muitíssimo a revisão do mérito da arbitragem, e o judiciário também falou, não vou olhar o mérito, não posso olhar, não tem violação de ordem pública. Acho que está no momento de um outro desafio, quer dizer, todos esses momentos passados foram desafiadores também, né?
Bom, como é que será que o judiciário vai olhar isso? E agora nós estamos num outro momento de desafio, que o judiciário, ele talvez não tivesse ainda tanta familiaridade com esses temas, que é como o árbitro faz a revelação, o que é o padrão de mercado de fazer, qual é a responsabilidade, né? Qual é o dever do advogado também na busca de informação. E eu acho que o desafio é também que este controle do laudo arbitral, o juiz que o fizer, ele entenda bem que muitas vezes é um argumento frívolo, né? É um argumento para tentar rediscutir a arbitragem, que o sujeito perdeu. Pega um caso de 3-0, aí alguém fala, olha, mas aquele árbitro... Evidentemente, numa entrevista tão curta, não dá para a gente tratar do tema com profundidade, tá? Estou sendo bem superficial, né? Sim. Então, mas 3-0. Bom, mas e os outros dois aqui, né? Teve algum problema com o árbitro. E os outros dois? Não é esquisito? Claro que os juízes têm essa sensibilidade, né? Claro, são muito preparados. Alguns juízes me perguntam, e juízes de corte, mas por que tem tanta judicialização da arbitragem? E aqui, eu acho que tem dois aspectos. Primeiro, não me parece que tenha tanta judicialização da arbitragem. O SEBAR vai fazer a terceira pesquisa a respeito, né? Nesses anos todos de SEBAR, de mais de 20 anos. Tem alguma judicialização. A minha experiência e a experiência de vários dos meus colegas é que na imensa maioria dos casos, minha experiência pessoal, eu diria que mais de 90% dos casos, há o cumprimento espontâneo do laudo arbitral, da sentença arbitral. Então, o que é disputado é um volume pequeno. E são poucos os casos em que realmente o judiciário chega a intervir. Pode ser que, num outro caso, tenha algumas questões que a gente fala, puxa, aqui essa intervenção talvez não devesse ter ocorrido. Sim, mas são ajustes, eu acho que faz parte de todo o crescimento. O que eu acho que nos dá uma oportunidade, primeiro nós sempre temos que crescer, né? Todas as áreas do direito têm que crescer. Já que esse tema passou a ser o tema em voga, hoje o que se discute, e em vários fóruns, será que é o momento da gente ter um pouquinho mais de clareza, se já não temos, né? Porque a gente aplica já um padrão internacional muito alto de revelação, eu diria até mais alto do que o standard internacional que eu vi em alguns casos, ou pelo menos igual. Mas a gente usa o padrão das regras da IBA, que é um padrão muito aceito. Então, é um momento de reflexão se esse padrão é suficiente, se teremos padrões nacionais, se convém ter padrões nacionais, já que a arbitragem é internacional, né? E também a gente não quer destoar tanto do mundo, a gente quer estar alinhado com o mundo. Então, é um momento de reflexão, um momento importante aí. E novos atores, muita gente entrou na arbitragem nesses últimos anos, o que eu acho ótimo, né? Tem muitos novos escritórios trabalhando com arbitragem, muitos novos árbitros, a lista da CCBC acho que tem quase 200 nomes, eu nem mesmo acho que seria, não sei se seria o caso ainda de ter lista, mas, enfim, mostra já que tem 200 pessoas, assim, altamente assim, ativas, né, ali, dezenas de outros que não estão, mas são igualmente competentes. Então, um mercado enorme, é um mercado enorme de trabalho, e vai continuar a crescer. A gente viu recentemente num evento da CCI, mesmo assim com esses desafios, olha, uma empresa grande, ela naturalmente ela vai usar arbitragem nos seus contratos complexos, ela vai, é natural. Então vai ter, né? O que a gente precisa são essas modulações. Então, e também porque houve um incremento, acho que também é muito importante
você comentou hoje a nossa reunião de ontem na OAB, né? Acho que é muito interessante, como a gente abriu muito o mercado de advogados, é muito importante esse mercado refletir também quais as ferramentas que nós, como advogados, se esse tema, por exemplo, do árbitro é importante. E todos os advogados eu tenho visto, Lauro, estão muito preocupados que o processo arbitral, os casos que eu estou começando agora, todos estão muito preocupados, claro que todos advogados de boa fé, né, estão preocupados dentro da arbitragem com a rigidez do procedimento e tão preocupados que o perdedor daquela arbitragem não venha posteriormente trazer uma ação anulatória que não para em pé. Então, isso hoje eu vejo os advogados. Então, também é importante que nós, advogados, nós discutamos bastante de quais os mecanismos que a gente pode utilizar para garantir essa eficiência. Eu vi uma sugestão de um advogado, num caso meu como ata, que eu achei muito boa. Ele até no termo falou, olha, veja, gente, nós estamos muito satisfeitos com o tribunal, não queremos... Mas é o seguinte, eu quero que você, outro lado, declare que você também, que isso não é importante, revelar. Isso não veio do tribunal, olha que interessante, dos advogados. Porque eu não quero que você, se perder, venha atacar. Então, o que eu vejo? Eu vejo uma comunidade que está realmente hoje em ebulição, discutindo esse tema, todos preocupados com a rigidez. Acho que o caminho é a transparência, né? E todos preocupados com a rigidez do procedimento e pensando nesses... Bom, eu vou fazer uma investigação maior, eu agora, nessa linha que eu acabei de falar, num caso muito interessante, realmente, veja a figura do árbitro, que o árbitro, nós não temos nenhum problema de revelar. Às vezes o que tem de dúvida é o que revelar, o que as partes querem que a gente revele, né? Naquele momento ela não pergunta, será que ela pode depois perguntar? Então, em um outro caso, também nós pegamos um assunto que era importante, colateralmente, que nós, a Tribunal Arbitral, nós tínhamos dúvida. Vocês querem que eu revele que esse tipo de coisa? E as partes falaram não, também. Não é importante. E a gente falou, então tá, então vamos colocar no termo que isso não é importante. Então, eu acho que o mercado está aprendendo, sabe, lidar com isso. E nós vamos ter bons resultados e vamos ter resultados que também vamos precisar aprimorar, como tudo na vida. Então, tudo na vida. E o que essa pergunta eu fiz para todo mundo que eu entrevistei aqui. Se eu puder resumir, me atrever a resumir a resposta de todo mundo aumentou, tem muita arbitragem. Então, as judicializadas, que é uma percentagem pequena, aumentam também, porque a base é grande, eu acho isso. E uma coisa que faço evento de arbitragem há uns 15 anos, mais, quase 20 já, e todos, a autocrítica é intensa, ou seja, todos vocês estão sempre lá, claro, temos que levantar o que é bom também, mas eu nunca vi ninguém se furtar a apontar os defeitos e a discutir de maneira bem efetiva isso. Em 2013, você atuou com uma comissão de juristas convidados pelo Senado Federal na revisão da lei da arbitragem. E você acha que essas revisões elas têm que ser periódicas? Qual a experiência que você tirou desse momento? Até muito em linha com o que a gente estava falando até agora, né? Olha, eu acho que, assim, eu sou da opinião que, mesmo em 2013, não precisava alterar a lei. Já tinha um enquadramento muito bom, porque o risco de toda discussão legislativa, e não é só aqui, é o risco de você ter uma boa intenção, começa com a boa intenção,
e o final, o resultado ser pior para o Instituto do que você começou. É um processo incontrolável, o processo legislativo, né? Agora, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, dito isso, eu queria render muito, eu faço isso também em todos os eventos, a minha homenagem ao ministro Salomão, que foi o presidente da comissão, ministro do STJ. A comissão era de 22 pessoas, e nós discutimos a arbitragem do avesso. Tinha gente lá que não era da área de arbitragem, mas que trouxe questionamentos interessantes, ou seja, aquele advogado que está com o outro... se eu não me engano, tinha até gente que tinha uma formação em penal. Interessante, porque esse sujeito, né, essa pessoa, ela traz alguns olhares que te força a pensar de novo. Então, olha, o ministro Salomão, nós revimos todos os artigos da lei. E todos os artigos da lei foram comparados com a lei modelo uncitral, com a prática, com as decisões do STJ. E na imensa maioria dos casos, nós chegamos à conclusão, já está bom que está na lei. Uma das discussões intensas que nós tivemos isso aqui é um ajuste da 9.307 ou vai ser uma nova lei de arbitragem? E a gente chegou à conclusão que, porque os aprimoramentos eram pontuais, ela, portanto, deveria permanecer como a lei 9.307. E os aprimoramentos, eles tiveram dois nortes. Primeiro, absorver uma jurisprudência muito eficaz do STJ. Então, tinha lá umas discussões de cláusula cheia e vazia, tinha lá discussões de cautelares, outras também que não me vem à memória agora. A gente pegou toda a jurisprudência naquele momento do STJ, que foi muitíssimo útil, nós absorvemos na lei. Aquele negócio não precisava, porque já era a jurisprudência dominante, mas o que abunda não prejudica. E outro viés, nós sentimos algumas, aí sim, tinha alguns nós sistemáticos, que, pelo menos, eu creio que 3 deles, nós resolvemos em definitivo. E que, para isso, a lei foi preciosíssima. Primeiro, um artigo tratando da prescrição. Também não precisava, podia dizer tal, mas resolve o problema da interrupção da prescrição. Segundo, havia já um volume muito expressivo de arbitragens societárias e uma discussão ardente e decisões jurisprudenciais em sentidos contrários sobre a validade da cláusula arbitral já numa empresa que já estava constituída, contra aquele que tinha votado contra a sua admissão, se ela valia ou não. Nós resolvemos essa questão, a maioria vale. Essa questão foi muito debatida, foram consultados também os especialistas de direito societário, tanto que previu-se um direito de retirada, se você não quiser ficar na empresa, tamanha importância. Discutimos profundamente essa discussão. Olha, a decisão acho que foi tão boa que eu não ouvi nenhuma pessoa, desde então, reclamar da sugestão que foi feita por aquela comissão. E o terceiro ponto, que foi deixar com clareza a possibilidade de arbitragem com a administração pública, que abriu um novo mundo em 2015. A partir de 2015, nós temos um novo mundo. Extremamente desafiador, Lauro. Extremamente desafiador. Porque se às vezes tem uma tentativa, né, o que todo mundo espera. Se tem uma... A gente está falando um pouquinho dos desafios, sobretudo quando tem alguém que perde e vai tentar uma anulatória,
isso também acontece no mundo todo, né? Mas às vezes a gente dá uma dimensão aos nossos problemas como se eles não existissem em outros países, que não é verdade. Mas na área da administração pública, não é só aqui, mas mundo afora, é mais complexo. É mais complexo. Então, quando nós tivermos casos importantes que, eventualmente, a administração pública perder, nós vamos... Aí vai ser um outro momento de teste, né? Como é que o controle vai funcionar. Eu tenho ficado encantada com a nova geração de procuradores que gostam muito da arbitragem, e muitos deles falam com muita clareza. Olha, claro que tem casos que o Estado vai perder, e deve cumprir. Uma nova geração. E que ele, na verdade, eu fiquei tão entusiasmada de ver ele, primeiro, porque essa nova geração, ela percebeu que a arbitragem ela é uma forma de advogar diferente, e eles estão se preparando para advogar e fazer face aos grandes escritórios. Primeiro ponto, importantíssimo, evidentemente, para que a administração possa se defender adequadamente. Segundo, eles já estão atentos que ganhar ou perder a arbitragem depende também da gestão daquele projeto pelas partes, inclusive pelo Estado, da produção de prova, da manutenção da prova. Uhum. E certamente a administração será exitosa também nos casos que, espero que seja, nos casos que deva ser, né? Mas que tenha... eles também estão preocupados, e isso eu acho bárbaro, já vejo isso em São Paulo há muito tempo, que de dar uma ideia... Bom, olha, o Estado precisa do capital privado para muitas atividades hoje. Nós já vemos aí que se a gente não tratar adequadamente o parceiro, ele não vai querer fazer parcerias, entrar em concessões. Então, eu tenho que tratar diferente. Tratar diferente é o seguinte, respeitar o contrato, né? Sim. E com isso, Estado de São Paulo, outros, e Brasil, eu ganho credibilidade para que outros investidores, em outros processos licitatórios no futuro, venham dizer que é um país seguro para investir. Isso é o óbvio, mas essa clareza de pensamento de procuradores, de defensores do Estado é muito importante, porque eu acho que é a diminuição do custo do Brasil ao longo do prazo, e talvez isso reafirme a desnecessidade do Brasil participar de um outro sistema de arbitragem, que é o sistema ICSIT, que é a arbitragem de investimento, e que nós não participamos, e somos quase o único país do mundo que não participa. É um país também para dar segurança aos investimentos, e que nós estamos numa posição muito confortável ainda em não participar, porque a arbitragem comercial está funcionando. Né? Entendi. É isso. A arbitragem ser séria nos possibilita não participar de arbitragem de investimento. A arbitragem aqui funciona, mais ou menos isso, né? Mais ou menos. A arbitragem de investimento é um passo adicional de segurança, mas se a arbitragem de investimento está indo muito... A arbitragem comercial está indo muito bem, parece que é suficiente, né? Porque não há uma pressão, me parece que não há uma pressão muito grande para o Brasil participar do ICSIT. Tá. Uma outra, falando nessa questão do Brasil, você tem experiência em arbitragem internacional também. Você acha que existe uma característica muito específica do Brasil, ou seja, uma coisa tipo uma arbitragem no Brasil tem uma característica muito diferente da arbitragem internacional, ou a gente está, digamos, num lugar comum, assim, onde está todo mundo parecido? Eu acho que, eu vou dizer primeiro eu acho que tem uma diferença. Tá? Alguns anos atrás, eu diria que nós estávamos mais parecidos. Porque nós fomos, assim, realmente todos nós, uma
O espírito do brasileiro é muito legal para isso, né? De falar, olha, vamos ver o que tem mundo afora, e vamos ver o que tem de bom, de ruim. Então, nós fomos olhar tudo que tem. Agora, a gente importou, ou a gente olhou alguns tipos de procedimento, ou algumas facetas do procedimento arbitral que não eram comuns ao nosso procedimento, e a gente tentou, de certa medida, adaptá-las. O exemplo disso é a colheita de prova testemunhal, né? Que é comum nos países, é comum na arbitragem internacional ela ser feita via depoimentos escritos, muito comum. Eu fiz mesmo em vários casos. Tem vários casos, ainda se faz. Mas ela é muito diferente da nossa prática, né? Que a gente toma o depoimento na frente do juiz. O que eu pude ver ao longo dos anos? As pessoas foram fazendo o depoimento por escrito, mas os advogados foram falando assim, não, mas eu ainda quero complementar o depoimento escrito da minha testemunha que eu trouxe na frente dos árbitros. Pô, mas não é esse não é o outro sistema. Porque o outro sistema é você também não ter surpresas na audiência. É muito interessante a questão do documento escrito, que para mim atende uma regra de ouro na arbitragem. A arbitragem não é para ter surpresa, não é para um advogado ter uma pegadinha incrível no outro, né? O advogado, os advogados de common law, eles não conseguem, para eles é um cerceamento de defesa, seria uma violação do devido processo legal, você não trabalhar com depoimento escrito. Ele vai falar assim, como eu vou me preparar para uma audiência se eu não sei o que sua testemunha vai dizer? E isso, para mim, é muito, muito razoável, verdade. A gente vai melhor preparado para a audiência, inclusive o árbitro, quando a gente já ouve, já sabe o que a testemunha pensa. Ah, não, mas olha, o advogado ajuda a preparar. Bom, é verdade, por isso que ele é testado no cross-examination, né? Então, o que a gente fez? A gente testou também a produção de documentos, a própria perícia. Vou fazer um pequeno aqui comentário também. Então, a gente testou, voltamos atrás um pouco. O que eu vejo, e aqui um pouco para defender os advogados brasileiros, eu vejo nos casos internacionais, essa preparação do written statement, ela é muito trabalhosa, ela é caríssima, caríssima. Porque são muitas e muitas horas para você entender, os advogados sentam com a testemunha, separam documentos, melhora o caso, porque as petições já estão alinhadas com o que tem de prova, para o caso é ótimo. O que eu vejo, aí vou voltar a fazer um paralelo com honorários de advogado, Lauro, que eu acho importante isso para parece que as empresas pagam melhor os advogados estrangeiros. Elas topam contratos mais robustos para os advogados de fora. E isso a gente viu em vários casos, quando você, no final, sobretudo no caso do CCI, que os dois lados apresentam quanto custou a arbitragem, né, quanto cada escritório cobrou. Isso eu acho que tem um efeito deletério importante e que as empresas precisam olhar. Evidentemente, uma empresa já experiente e uma empresa que sabe separar o joio do trigo, ela percebe essa diferença e fala, não, eu quero pagar bem também o meu advogado brasileiro para que ele tenha todas as armas e tempo possível para fazer o melhor caso. Isso é importante que os diretores jurídicos reflitam mesmo. Por quê? Veja bem, se num contrato internacional, numa arbitragem internacional, um escritório brasileiro tiver um nível de honorários que é 30%, 40% de um escritório estrangeiro, evidentemente, para esse escritório brasileiro vai ser muito penoso fazer written statement. Esse é só um exemplo, né?
sendo que o outro tem todo o tempo do mundo para fazer. Então, o que eu também vejo é, como existem novos entrantes, muitos querendo estar na arbitragem, que eu senti nos últimos anos é um ataxamento dos honorários, porque o cliente fala, não, mas o sujeito está me oferecendo para trabalhar por um valor menor, mas que isso tem o seu preço, sobretudo numa arbitragem estrangeira, não dá, você tem que dar condições para o seu advogado trabalhar em condição de igualdade. Aí ele pode, evidentemente, se valer de todos os mecanismos que são típicos da arbitragem internacional. Outra questão que é muito importante, que eu acho que é um dos grandes desafios da arbitragem hoje, é como a gente lida com a prova técnica, né? A arbitragem tem demorado por conta da prova técnica. E os estrangeiros fazem a prova técnica sem, é raríssimo. Eu, pessoalmente, nos casos estrangeiros, eu nunca tive um tribunal arbitral que determinou uma perícia e indicou um perito pelo tribunal arbitral. Ao passo que, nos casos domésticos, ou que todos são advogados brasileiros e os árbitros também, a imensa maioria, não é 100% dos casos, mas a larga maioria, o tribunal arbitral, também por uma questão de conforto, indica um perito de sua confiança. Curioso isso, né? Se a gente pensar e tentar entender o que está por trás disso. Então, uma questão cultural fortíssima. Uhum. Primeiro, mostra, que a nossa cultura está contribuindo por uma demora para a arbitragem, nós precisamos melhorar. Tá. Precisamos melhorar. Precisamos aprender como fazer perícia, sem ser esse modelo clássico judicial. Segundo, nos casos internacionais, talvez haja, eu vou pôr um talvez bem entre aspas, talvez haja um pouco mais de independência do assistente técnico do cliente, ou seja, o assistente técnico tem mais credibilidade perante o tribunal arbitral do que o assistente técnico, nos casos brasileiros, que tende a ser mais permissivo ou aceite mais sugestões do cliente. Então, para mim, tem muito espaço para melhorar aqui. E começa com um pouquinho mais de independência dos assistentes técnicos. E veja, nós fazemos um escrutínio, o hot tubbing, nós vamos ouvir com detalhe, né, os árbitros vão ouvir com detalhe todos os pressupostos da prova. Por que na arbitragem internacional a gente consegue decidir sem o perito? E por que aqui a gente ainda precisa? Essa é uma questão a ser muito pensada. Isso por si só é uma discussão enorme, né? A gente já fez algumas aqui, né? Se o árbitro está terceirizando a decisão para perícia e mil outras coisas, se o perito é um dever da parte, a gente já viu essa discussão aqui bastante. Bom, agora eu vou fazer uma coisa mais leve, um pouco. A gente costuma perguntar assim, qual foi a experiência mais inusitada que vocês tiveram durante uma arbitragem? E aí eu queria saber a sua também, entendeu? Pô, Pode ser como advogado. Muita gente sabe, mas não vou falar, mas eu e o Chico brigamos num caso que foi assim, divertidíssimo. A gente hoje ri muito, né? Nós, como advogados, eu não vou dar detalhes, ele sabe, eu sei, quem está falando sabe. E eu tive uma experiência, várias, assim, que são interessantes. Uma delas, já há muitos anos, estava ouvindo, eu era árbitra, e estava ouvindo uma testemunha, e a testemunha era americana, e o advogado da parte contrária começa na inquirição dele, falando assim, olha,
Vou dizer aqui, tribunal, antes de fazer as perguntas, eu tenho uma questão aqui a fazer. O senhor entrou com visto de turista. O que o senhor está fazendo aqui não é turismo. A Polícia Federal está fora da sala e vai prender o senhor. No início da inquisição do sujeito. Meu Deus. E aí o tribunal suspendemos. Opa. Nós suspendemos. Então, essa, entre tantas outras, tantas outras, é que às vezes a gente, por conta da confidencialidade, não, claro, a gente, e tantas outras que eu gostei de fazer, né? Eu me lembro também um caso que eu, como advogada, eu e o Fernando Marcondes, a gente advogou num caso, e um caso era de linha de transmissão, perda de energia ao longo da linha de transmissão. Nós levamos uma linha de transmissão lá, desse tamanho. É aqui. Muito interessante. Enfim, olha, o que não falta, se não fossem confidenciais, são as histórias, as caricaturas, né? O que acontece na arbitragem. Mas tudo é muito sério, né? Muito sério. As pessoas se conhecem, mas tem. Às vezes alguém fala, não, mas o cliente vê que os árbitros conhecem os advogados dos dois lados, os advogados conhecem o advogado do outro lado, às vezes o advogado de um lado faz piada com o advogado do outro lado. Bom, é porque é uma comunidade, porque eles estão convivendo nos congressos, mas muito sério, né? Muito sério na hora de decidir. Muito interessante. Gosto muito aí. Uma outra coisa também é o seguinte: a gente fez uma série de entrevistas aqui com partes, com os diretores jurídicos de empresas que têm arbitragens e tal. E é engraçado que todos falam, eu eventualmente abriria a mão do sigilo para ter um pouco mais de previsibilidade, para ter acesso aos casos. Mas aí quando você meio que aperta, fala, tá bom, mas você abriria a mão do sigilo do seu? Dependendo do caso e tal. Você acha que tem algum caminho para solucionar isso, essa questão de ter mais transparência nas decisões? Transparência aqui que eu digo é mais para efeito acadêmico mesmo, para estudo e tal. Eu acho que sim. Agora a CCBC, a Eleonora terminou um projeto muito bacana, já está começando a ser implementado. Ela fez um estudo metodológico junto com a USP para olhar as decisões e sanitizar as decisões, né? Um projeto longo, e nós discutimos alguns critérios lá, quando publica, depois de 2 anos, pede autorização para a parte, não pede, põe o nome do árbitro, não põe. Então, todos esses critérios. A CCI já publicou um volume de decisões há bastante tempo. Tem uma publicação já de mais de 60 anos, que é feita pelo ICA, que é o Yearbook. Ele tem várias sentenças arbitrais e decisões judiciais relativas às sentenças arbitrais, e quando se torna público também o laudo, né? Certamente há um interesse acadêmico e prático grande de saber um pouquinho o racional, né? Como é que aquele tribunal arbitral ele analisou uma questão. Isso, de fato, é muito rico. Eu tive especialmente um caso, Lauro, de um tema pouco tratado na doutrina, fui coárbitra, e chegamos numa decisão em conjunto, 3-0, o presidente é um professor de direito comercial, fez uma decisão belíssima, e de um tema que quase não tem doutrina. E eu olhei, concordei, dei os meus palpites, mas eu falei assim, nossa, essa decisão, que decisão interessante, que seria útil ela ser... Agora, nós estamos perto disso, acho que na CBC estamos perto disso. A discussão é isso, a questão também, a gente precisa ter um pouco de cuidado se a publicação dessas decisões não vão servir para um motivo espúrio de uma parte impugnar o árbitro. Porque ele decidiu diferente, como se ele tivesse obrigatoriedade de decidir igual. Isso.
E, na verdade, não é uma decisão única, né? Você não Sim, decide sim, sim. sozinho, você decide uma decisão colegiada. Pode ser que em outro caso você decida diferente, porque os aspectos fáticos são diferentes. Então, tudo isso é complexo, mas eu acho que já foi. O ementário, tem um ementário da B3, não diz muita coisa. A CCI faz publicações muito interessantes, que ela pega extratos e ela pega um tema, por exemplo, arbitragem e corrupção. Então, ela pega 100 sentenças arbitrais e pega o extrato do que foi decidido ali. Olha, discutiu-se isso, arbitragem e antitrust. Então, isso é muito útil, muito útil, muito útil. Isso é legal. E eu acho que a gente tem que, já foram dados alguns passos de transparência, a CCI há muitos anos já publica os tribunais arbitrais, a CCBC publica a integralidade, isso é importante que se diga, né? Então, se você olhar no site da CCBC, de 16 anos, você sabe todas, desde 2016, todos aqueles que estão atuando como árbitro e com quem, que dá para saber quem é o presidente. Na CCI, se uma parte fala, eu não quero que eu publique, a CCI não publica. Então tem aí realmente o caminho da transparência. Você vê que agora a CCI põe uma coisa interessante, quem são os advogados, porque indicaram aquele árbitro. Claro que isso pode ser objeto de perguntas, revelação, né? Mas eu acho que o olhar também das câmaras deve ser esse, de buscar a transparência. Certamente, acho que as câmaras brasileiras, as principais, CCBC e Fiesp, certamente querem olhar isso, sabe? Todo mundo ganha, né? Uhum. Tem essas nuances de falar, bom, mas espera aí, eu não posso também dar argumento para aquele que não está de boa fé. É verdade. Vamos tomar esse cuidado aqui. Sim. Bom, a gente já está super estourado no tempo, mas eu não posso deixar de fazer a última pergunta, que é um clichê, mas a gente faz sempre. Aqui no canal a gente acaba tendo um público diverso, então vão ter colegas seus, mas tem muita gente que está começando. Então, assim, acho que alguém que já tem a sua experiência, que tem essa paixão pela universidade, que se fosse dar um conselho para quem está na faculdade hoje em dia e se interessa de alguma forma por processo, por arbitragem, que conselho você daria? Eu acho que para o jovem em geral, primeiro, realmente é muito importante que a gente se conheça e chegue um momento da vida que a gente. Não são todos, eu acho, eu me sinto me sinto até privilegiada de ter a paixão que eu tenho pelo meu trabalho. Não são todas as pessoas que encontram a paixão no trabalho, né? Meu irmão mesmo, vou dar um exemplo de casa, engenheiro, falou, não, para mim é trabalho isso aqui, paga as contas. Né? Se a gente tem, ou seja, se você acha uma coisa que você tem realmente um interesse, um entusiasmo muito grande, hoje em dia realmente é muito abrangente a possibilidade de trabalho, né? Muito mais do que na minha época. Não sei quantos anos você tem, Lauro, mas deve ser tão distante da minha, na sua época. Então, eu acho assim que, como nós vamos viver 50 anos fazendo aquilo, certamente, independente do direito, siga a sua paixão para trabalhar. Porque não é trabalho, sabe? Eu não sinto, o professor Luiz Olavo morreu trabalhando. Se eu vou morrer trabalhando. Eu vejo isso hoje. Pode ser que eu mude, que eu tenha outra paixão, mas ele não tem um peso do trabalho. Trabalho, faço coisas às vezes de fim de semana. Evidentemente, eu tive que aprender, entendendo os traços da minha personalidade e encontrando os lugares que eram adequados a mim. Hoje eu tenho muita clareza que um escritório grande, tem muitas pessoas que são muito adequadas para esse escritório. Para mim é penoso ter que debitar 200 horas por mês. Para mim, não é o meu caminho, porque aí não vou conseguir dar uma aula, não vou conseguir me preparar para uma palestra, não vou, né? Então, encontre-se, né? Outra coisa,
acho que essa nova geração, ela está vendo os sucessos imediatos, né? É um blogueiro, um youtuber, e que o sujeito muito novo tem uma projeção muito grande. A nossa profissão advocatícia, ela é longuíssima. Ela precisa de alguns anos de maturação. Então, assim, tem muito esforço. Muito esforço. E eu me lembro a Gabriela Kaufmann-Kohler, um dia eu vi ela dando uma entrevista, muitos anos atrás, que é um nome internacional fortíssimo, né? Foi presidente do ICA. Ela, suíça, ela realmente tem um número de casos de CCI, não, CCI, perdão, internacionais e de investimento muito grande. E a Gabriele falou uma coisa que eu acho muito verdadeira. Alguém que esteja me vendo agora, né, e veja talvez algum glamour, né, ainda é muito trabalho. Então, se você realmente não tem apreço a trabalhar, não, é outro caminho que você deve seguir. Porque você, por exemplo, advogar em arbitragem é uma loucura, é muita dedicação. Para ser árbitro também tem que ser muita dedicação. Sempre. Enquanto você estiver atuando. E agora, só para finalizar, tem muitos caminhos. Tem o caminho, como o meu, que é o caminho um pouco pelo direito internacional, onde começa a arbitragem, né, onde ela tem o seu nascedouro, no comércio internacional. Tem o caminho do advogado, né, o sujeito assim, que não necessariamente tem nenhum apreço acadêmico, mas é um ótimo advogado, e vai para o escritório, crescer muitíssimo, passar muitos anos aprendendo técnicas, a arbitragem é só método, aprendendo direito substantivo, só que ele precisa aprender técnicas, né? Como é que você é estrategista no caso, como é que você toma um depoimento, né? Tem um caminho, tem um espaço muito grande nos escritórios brasileiros, o escritório brasileiro está comprador. Tem um caminho interessantíssimo internacional, que é, como o Brasil tem imensa projeção, nos escritórios internacionais é um asset falar português. Porque vai ter um volume de documentos em português, então você vai trabalhar com arbitragens envolvendo a América Latina, você vai ser importante para aquele escritório. E também tem o caminho do professor, né, que é um outro caminho. Às vezes vai dar aula por muitos anos, aí vai ser reconhecido como professor, e aí vai começar a receber suas indicações. O que eu acho é que a arbitragem, eu quero crer que a arbitragem, por ter litígios de valores expressivos, ela acaba permeando todas as áreas, o que eu acho uma beleza incrível, né? Então consegue atrair as melhores cabeças do direito comercial, porque afinal de contas as questões decididas nas arbitragens de direito comercial, as melhores cabeças do direito civil, porque é o direito que está sendo aplicável, as melhores cabeças do direito internacional, de onde vem, do direito processual, porque é método, evidentemente, os processualistas arejados, vamos dizer, mas acho que no Brasil podemos dizer que sim, é essa grande tendência, de administrativo, societário. Então, ela perpassa a nata do direito privado. E tem espaço, e é importante que todos contribuam. Dando um toque aqui final, a gente estava falando essa questão de quem são os árbitros.
eu acho que é importantíssimo que a gente consiga indicar os professores, porque eles têm um olhar para os casos que sejam adequados, né? Aquele grande advogado que não tem nada a ver com arbitragem, mas é um grande especialista de M&A, ou de propriedade intelectual, ou de meio ambiente, ou às vezes a discussão do caso é tax, discussão subjacente, né, tributário. Então, a gente tem que poder e saber usar aí volto para o início, essa autonomia da vontade. Tá. Né? Fica esse caldeirão de possibilidades, que é muito abrangente, para a gente fazer o melhor caso concreto. Legal. A gente tem aqui uma entrevista com a Gabriele Kaufmann-Koller também no canal. A gente vai colocar o link depois para quem quiser assistir também. Poxa, Adriana, eu não tenho como te agradecer a sua gentileza de hoje e de sempre, né? Ou seja, para quem não sabe, a gênese do canal tá numa ideia da Adriana, da gente começar a fazer os Hard Talks com Carmona. Ela me ajudou lá atrás, ainda no LO. Eu liguei, ela me atendeu, deu várias dicas. Então, assim, a gênese disso aqui tudo, você tem uma participação imensa também. Nem lembrava, hein? Eu nem lembrava disso. Você falou, não, Lauro, acho que tem muito evento, a gente precisa fazer uma discussão mais efetiva, um sistema mais... traz todo mundo e a gente aborda os temas delicados. Eu falei, poxa, acho que ela tem razão, né? Acho que já tem bastante congresso. E foi dali que surgiu isso aqui, porque, claro... com o acelerado da pandemia também, mas foi dali que surgiu. Então, assim, eu sou super grato e sempre me atende. Obrigado, Adriana, obrigado mesmo, foi super legal e espero... Eu que agradeço, é muito legal, de certa maneira, eu mesmo revivi um pouquinho... Eu ainda me acho muito garota, viu, Lauro? Certamente, certamente. Eu aí tive sorte também de acho que ter escolhido a arbitragem lá atrás. Agradeço, como você viu, né, muitíssimo a Isolavo, Magalhães, Não, assim, Marcelo Huck. E é o que eu costumo brincar, eu observo todos vocês de longe, né? Então, assim, e você goza da admiração e do carinho de todo mundo, assim, de verdade mesmo. Então, acho que é mais do que merecido. Bom, gente, obrigado. Obrigado por quem assistiu a entrevista e obrigado, Adriana, pelo seu tempo.